Professor em sala de aula fala para o aluno que roubar é um trabalho. É isso mesmo, o vídeo vai ser sobre essa palhaçada que aconteceu numa escola estadual em Boa Vista, onde um professor de geografia, ao invés de estar explicando mapas, divisão política, continentes, etc., estava fazendo militância política. O que a gente sempre fala, e todo esquerdista fala, vocês estão exagerando, teoria da conspiração, não tem lavagem cerebral, não tem doutrinação, não tem nada disso, é mentira de vocês, é mentira escambau. Eu já trouxe diversos vídeos nas minhas redes sociais ao longo do tempo de professores fazendo militância. Todas, obviamente, execráveis, porque sala de aula não é lugar para militância política. Só que essa aqui conseguiu ser a pior de todas, porque tenta colocar na cabeça dos jovens que um ladrão, um cara que rouba coisas de outras pessoas que trabalharam para conseguir aquilo, tenta incutir que o ato de roubar, também é um trabalho. Isso é uma coisa inadmissível. Eu acho isso aqui o fim da picada. Estou repercutindo aqui essa reportagem da Gazeta do Povo, vou até colocar aqui para vocês. Vou ler a reportagem porque ela tem os trechos, as falas escritas e depois vou dar o play no áudio para vocês ouvirem, porque lendo assim parece que é mentira, parece que é uma pegadinha, que é uma notícia falsa, mas não é. É a realidade nua e crua de doutrinação em sala de aula. E parece que a entrada do Bolsonaro só piorou. Dá a impressão que a esquerda quer assim, fazer aquela lavagem cerebral para nunca mais o Brasil ter uma alternância de poder, para ficar sempre com esquerdistas no poder. E aí, claro, o trabalho é fazer lavagem cerebral em crianças, porque essas crianças vão virar adultos no futuro e passando da ideologia de pai para filho. Essa é a estratégia da esquerda. A esquerda, nesse sentido, é muito inteligente. Ela trabalha o médio e longo prazo. E a direita ainda está se estapeando no curto prazo. A gente ainda tem muito que aprender com a esquerda nesse sentido. Começando aqui. Um professor de geografia da Escola Estadual Camilo Dantas, em Boa Vista, defendeu em sala de aula que ser ladrão seria profissão. As conversas foram gravadas e divulgadas nas redes sociais. Aliás, no áudio é possível acompanhar o diálogo, eu já vou mostrar aqui o áudio para vocês. No áudio é possível acompanhar o diálogo de um aluno com o professor sobre defesa de políticos ao armamento da população. Aí, aspas para o aluno. A frase aqui está meio confusa, mas é o seguinte... Mas a gente fala, isso é o aluno, mas a gente fala, nossa, isso é um erro, né? A pessoa está armada. Mas a gente não pensa na hora em que o ladrão está armado, que é errado a pessoa de bem estar armada para se defender, tá? Então esse é o ponto de vista do aluno, né? Indicando que para o aluno, nessas horas, quando um cidadão de bem é assaltado, que a gente vê que cidadão de bem estar armado não seria tão ruim assim. Esse foi o sentido da frase. Aí o professor, gênio da raça... O professor interrompe com a pergunta: quem é que é pessoa de bem? Olha a pergunta do professor. Quem que será que é pessoa de bem na visão de vocês, hein? Não é o trabalhador? Se o ladrão não é pessoa de bem é aquele que trabalha para ter as coisas que depois o ladrão rouba. Basicamente é isso. Aí o aluno responde: um pai de família, por exemplo. E o professor contesta: o cara que está roubando é pai de família, Quem que é uma pessoa de bem? Me explique melhor o que você está falando. O cara que rouba tem família. Então o professor insiste, quer que o aluno fale quem para você é realmente a pessoa de bem. Porque ter família não é condição para ser pessoa de bem. Ladrão também tem. Então o professor passando o pano pro ladrão. Não, professor, o que trabalha, diz o aluno. E o professor interrompe. O cara que rouba está trabalhando. Meu Deus, o cara que rouba está trabalhando. O cara que rouba para ele. Então se o cara rouba para ele, ele está trabalhando. Roubar é trabalho? Perguntou o aluno. Aí o professor, para ele é, afirma o professor. Mas não é certo, diz o estudante. Quer dizer, o aluno que é um jovem, acabou de nascer, já tem bom senso. Bom senso esse que o professor definitivamente não tem. Então o aluno fala, mas não é certo. Aí o professor, quem está falando que não é certo? Pergunta o professor 3 vezes. O estudante, então, começa a explicar a sua opinião. Vamos supor, o senhor trabalha há 10 anos para comprar um carro de luxo. Então, isso é o aluno falando. O professor interrompe para dizer que, em 10 anos no Brasil, não dá para comprar um carro de luxo. Bom, é claro que isso depende. Isso aí vai depender do sucesso de cada um. Isso aí que o professor está falando não dá para cravar, não.
fato que o Brasil é um país desigual, todo mundo sabe disso. Agora, esse argumento do professor tá equivocado também. E o aluno continua. Não, eu estou dando um exemplo, mas se for, o senhor trabalha há 10 anos para o senhor comprar um carro de luxo, um sonho. Aí chega um cara que nunca trabalhou na vida e toma o carro do senhor. Então isso que o aluno ainda tentou explicar para o professor. Aí o professor, ele está trabalhando, repete. E todos os alunos reagem. Meu Deus do céu, meu pai. Então, graças a Deus, os alunos, dado que eles têm essa grande arma na mão para registrar esse tipo de coisa, já não estão mais com medo de rebater professor. Porque sabe que isso aqui pode tirar o professor militante de sala de aula. Porque o professor não tem que fazer militância, ele tem que ensinar aula. No caso de geografia. O que esse assunto tem a ver com geografia? Aí a reportagem diz que a Secretaria Estadual de Educação de Roraima divulgou nota dizendo que tomará as medidas cabíveis. É sempre texto padrão, vai tomar as medidas, vai lá. Em relação ao vídeo que está circulando nas redes sociais, em que o professor da escola Camilo Dias faz comparações sobre os atos de roubar e trabalhar, a CID esclarece que não compactua com o tipo de atitude e pensamento do docente e reitera que a sala de aula é um espaço de construção coletiva do conhecimento que deve estimular os estudantes ao crescimento intelectual e profissional, ensinando valores como ética, dignidade, respeito ao próximo, e informa que irá adotar as medidas cabíveis ao caso em questão. Sempre falam bonitinho, sempre, mas isso aqui é recorrente. A Gazeta do Povo tem uma seção lá que é ideologia, é doutrinação. E lá tem um monte de reportagem que eu já repercuti várias delas nas minhas redes sociais, mostrando que professores estão dia sim dia também fazendo esse tipo de coisa. Aí a secretaria emitiu essa nota bonitinha, claro, a nota não poderia ser diferente disso. Só que na prática dá a impressão que eles lavam as mãos, né? Eu fico com essa impressão. Agora vamos ouvir o áudio, né? Porque isso aqui parece até... é tão surreal que parece mentira. Então deixa eu dar aqui o play para vocês ouvirem. Deixa eu aumentar aqui o som. O senhor acaba de falar sobre a gente ter que, alguns políticos dizer que a gente tem que andar armado, o homem tem que andar armado, pai de família, mas a gente fala, nossa, isso é um erro, né? A pessoa está armada. Mas a gente não pensa na hora de o ladrão estar armado. É errado a pessoa de bem estar armada para se defender, mas... Quem é a pessoa de bem? Um pai de família, por exemplo. O cara que está roubando é pai de família. Quem que é uma pessoa de bem? Explica melhor o que você está falando. Meu Deus. O cara que rouba tem família. Sim, não, que trabalha. O cara que rouba está trabalhando. O cara que rouba, para ele roubar, para ele é. Para ele é. Mas não é certo. Quem está falando que não é certo? Quem está falando que não é certo? Quem está falando que não é certo? Vamos supor, o senhor trabalha 10 anos para comprar um carro de luxo. 10 anos não dá. 10 anos no Brasil não dá para comprar um carro. Não, estou dando um exemplo, mas se for, o senhor trabalha 10 anos para o senhor comprar um carro de luxo que o senhor quer, um sonho. Aí chega um cara que nunca trabalhou na vida, nunca teve nenhum estudo, o senhor se preparou para isso, entendeu? E toma o carro do senhor. Ele está trabalhando. Meu Deus do céu, meu pai. Só falta ele falar que tem que ter carteira assinada e CLT, né? CLT não, e INSS, né? Só falta falar isso. CLT também, imagina, só faltou o professor falar isso. Tem que ter carteira. O ladrão tem que ter carteira assinada, a CLT tem que ter todos os benefícios, só faltou falar isso. 13º, bonificação. Né? Meu, sinceramente, compartilhem esse vídeo, vamos divulgar essa excrescência, essa doutrinação em sala de aula e cada vez em níveis mais inaceitáveis. Pô, como falar isso? Ainda bem que a juventude não está aceitando. Nesse caso, o professor dançou. Ele ficou sozinho nessa opinião dele patética. Ainda bem que a juventude está acordando. Compartilhem. Se gostaram do vídeo, deixe o like, se inscrevam nas minhas redes sociais, ative as notificações e até o próximo vídeo.